aqui, eles não viram você chorar de madrugada. Não ouviram o som abafado da sua oração quando ninguém mais estava acordado. Mas o céu ouviu. E mesmo que agora pareça tudo em silêncio, não se engane. O céu não está calado porque esqueceu de você. Está calado porque está te moldando. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, o inferno está em pânico. Porque o silêncio de Deus não é passividade, é estratégia. É no silêncio de Deus que o diabo se desespera, porque ele não consegue prever o que vem depois. O inferno trabalha com barulho, com ruído, com gritos, mas o céu opera no profundo, na quietude, no invisível. O silêncio do céu não é abandono, é preparação. É quando Deus cala que ele mais trabalha, e é quando Deus parece distante que ele mais se aproxima. Mas só os íntimos entendem isso. Só quem, como Davi, aprendeu a orar no vale e a confiar na caverna, consegue ver que o silêncio é um esconderijo, não um desprezo. O Salmo 17 nos revela um homem que se encontra nesse lugar de aparente abandono. Davi não vê resposta, mas vê injustiça. Não ouve a voz de Deus, mas ouve os gritos dos seus inimigos. Ele não sente segurança, mas sente a fúria de quem o quer derrubar. No entanto, mesmo diante da ausência de sinais visíveis, Davi clama, não com desespero, mas com confiança. Ouve, Senhor, a minha justa causa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração que não procede de lábios enganosos. Davi sabe que pode haver silêncio, mas não há esquecimento. E é isso que o inimigo teme. O inferno se abala não quando você vê milagres, mas quando você continua crendo sem ver, quando você ora sem ouvir, quando você permanece sem sentir. O inferno treme quando alguém decide permanecer de pé, mesmo que o céu esteja em silêncio, porque esse tipo de fé não pode ser manipulada, corrompida ou vencida. E é exatamente esse tipo de fé que você está sendo chamado a ter hoje. Uma fé que suporta a ausência de respostas sem se perder. Uma fé que não precisa de aplausos celestiais para continuar firme. Uma fé que diz, mesmo que Deus não fale, eu sei que Ele me ouve. Davi descreve seus inimigos como leões ávidos por presa. Ele está sendo caçado, injustiçado, humilhado. E enquanto o inimigo grita, Deus se cala. Mas é nesse ambiente que se forjam os guerreiros mais perigosos para o reino das trevas. Porque é nesse silêncio que a sua dependência de Deus se fortalece. É nesse silêncio que sua fé se purifica. E é nesse silêncio que o céu escreve os maiores testemunhos. Davi diz, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredisse. É aqui que vemos o fruto da intimidade. Mesmo sem respostas, Davi se mantém puro. Mesmo sem evidência de livramento, ele se mantém fiel. Mesmo sem ouvir a voz de Deus, ele escolhe não levantar a sua contra ninguém. E isso é poder. Isso é autoridade. Isso é o tipo de postura que silencia o inferno. Você pode não perceber, mas cada vez que você perdoa, mesmo com vontade de gritar, cada vez que você ora mesmo querendo desistir, cada vez que você continua mesmo que tudo diga para parar, o inferno treme. Porque não há arma mais poderosa do que um justo que não negocia sua fé com o barulho das circunstâncias. Davi continua seu clamor dizendo, guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. Que profundidade há nisso! Davi não pede riqueza, não pede vingança, não pede que o barulho acabe. Ele pede para ser guardado naquilo que é mais precioso para Deus. A menina dos olhos é a parte mais sensível e protegida do corpo, e é ali que ele quer morar. Não nas alturas dos montes, mas no centro da sensibilidade de Deus. Davi entende que o silêncio não é rejeição, é refúgio. Deus esconde os seus escolhidos onde o inimigo não pode tocar. Deus esconde os seus valentes onde a acusação não alcança. E enquanto parece que nada está se movendo, o céu está te blindando. O inimigo acha que está vencendo, mas na verdade ele está sendo exposto. Porque todo o silêncio de Deus é seguido por um ato poderoso. Toda pausa divina é o prenúncio de uma manifestação gloriosa. E o inferno sabe disso, por isso se desespera. Enquanto o céu silencia, o inferno se remexe, se irrita, se adianta.
E ao fazer isso, revela as suas estratégias. O silêncio de Deus é uma armadilha santa para confundir os planos do maligno. E é por isso que você precisa permanecer, porque esse silêncio não é o fim, é o início de algo maior. Talvez você esteja vivendo esse exato momento agora. Tudo parece parado, nenhum sinal, nenhuma direção, nenhuma voz. Mas há algo acontecendo dentro de você, ao seu redor, no invisível. Você está sendo preparado, fortalecido, posicionado. Deus está lapidando a sua alma para suportar o peso da glória que virá depois. E essa glória não será pequena, não será rasa, será transbordante. Mas só quem passa pelo silêncio com fidelidade está apto a carregá-la. E sabe o que é mais interessante? É que nesse mesmo salmo, Davi afirma com certeza: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Ele não diz se eu acordar, mas quando eu acordar. Não há dúvida, há certeza. Certeza de que o silêncio não dura para sempre. Certeza de que a noite vai passar. Certeza de que Deus vai se manifestar. E essa é a certeza que você precisa carregar agora. Pode estar escuro, mas há luz a caminho. Pode estar silencioso, mas há som de livramento se aproximando. Pode parecer fim, mas é apenas o intervalo entre capítulos. A história ainda está sendo escrita, e quem escreve é fiel. Deus não terminou, ele só está construindo em silêncio. E enquanto você espera, o inferno entra em colapso, porque ele não sabe como destruir alguém que não para mesmo sem resposta. Ele não sabe como conter alguém que confia mesmo sem evidência. Ele não sabe como vencer alguém que se ajoelha mesmo que não ouça nenhuma palavra. Esse é o seu lugar hoje, o lugar da fé madura, o lugar da esperança sem vestígios, o lugar onde a alma é fortalecida não por sinais, mas por convicção. E é esse tipo de fé que faz o céu se mover. É esse tipo de fé que atrai a presença. É esse tipo de fé que torna o silêncio um grito de guerra. Hoje você precisa entender: o silêncio de Deus é mais poderoso do que o grito dos seus inimigos. O silêncio de Deus carrega estratégias que sua mente ainda não é capaz de compreender. O silêncio de Deus é a cova onde o inimigo cava a sua própria derrota. Então não tema, não se desespere, não recue, porque o céu pode estar silencioso, mas está atento. Deus não virou o rosto, apenas está te escondendo no secreto. Ele está guardando você na sombra das suas asas. E quando for o momento certo, ele vai se levantar, vai julgar com justiça, vai honrar sua fidelidade, vai mostrar que nunca foi ausência, mas sempre presença disfarçada de silêncio. Se hoje o céu parece em silêncio, resista, porque o inferno já está em desespero. E esse desespero é a prova de que algo grandioso está prestes a acontecer. Aguente firme. Você está mais perto do que imagina. E enquanto você espera, continue crendo, continue orando, continue confiando, porque Deus está no controle. E o silêncio dele é apenas o intervalo antes do milagre. O inimigo quer que você desista nesse intervalo, mas você não vai, porque a sua fé não depende de barulho, depende de convicção. E você sabe em quem tem crido. Ele é fiel, ele não mente, ele não falha, ele está contigo, mesmo quando parece que não está. E isso basta, porque quando o céu silencia, é sinal de que o inferno não tem mais argumentos. E quando o inferno se desespera, é sinal de que a glória está perto. Permaneça. Se hoje o céu parece em silêncio, resista, porque o inferno já está em desespero. E esse desespero é a prova de que algo grandioso está prestes a acontecer. Aguente firme. Você está mais perto do que imagina. E enquanto você espera, continue crendo, continue orando, continue confiando, porque Deus está no controle e o silêncio dele é apenas o intervalo antes do milagre. O inimigo quer que você desista nesse intervalo, mas você não vai, porque sua fé não depende de barulho, depende de convicção. E você sabe em quem tem crido. Ele é fiel, ele não mente, ele não falha, ele está contigo, mesmo quando parece que não está. E isso basta, porque quando o céu silencia, é sinal de que o inferno não tem mais argumentos. E quando o inferno se desespera, é sinal de que a glória está perto. Permaneça. Se agora o céu parece em silêncio, resista,
porque o inferno já está em desespero. E esse desespero é a prova de que algo grandioso está prestes a acontecer. Aguente firme, você está mais perto do que imagina. E enquanto você espera, continue crendo, continue orando, continue confiando. Porque Deus está no controle e o silêncio dele é apenas o intervalo antes do milagre. Se esse texto falou contigo, escreva aí nos comentários uma palavra ou frase de fé que te representa hoje diante do silêncio de Deus. Pode ser: eu confio, Deus está no controle, estou debaixo das asas, ou a que o Espírito colocar no seu coração. Isso é mais do que um comentário, é um ato de fé. Aproveite também e se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de assistir ao vídeo sugerido no final. Se você chegou até aqui, é porque estamos no mesmo propósito. Deus te guarde. Até o próximo vídeo.